Lá, hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos olhar para além dos mapas para tentar descobrir o que as fronteiras e os territórios realmente significam. É uma análise que, olha, pode mudar a forma como a gente enxerga o mundo. E a nossa viagem começa aqui, na Groenlândia. À primeira vista parece uma paisagem super serena, só gelo, não é? Mas acredite, em 2024, este lugar tão remoto se tornou de repente um ponto central de tensões geopolíticas globais. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma imensidão de gelo e rocha, de uma hora para outra, vira um dos lugares mais disputados do planeta? A resposta para isso revela muito sobre o nosso mundo atual. E a resposta está literalmente no degelo do Ártico. O aquecimento global está abrindo novas rotas marítimas e dando acesso a recursos naturais gigantescos, como petróleo e gás que antes estavam inacessíveis. Ok, vamos entender isso melhor. O degelo cria rotas comerciais que são muito mais curtas, revela reservas de energia enormes e oferece uma posição militar estratégica que é simplesmente incomparável. O resultado, claro, é que a competição entre potências como Rússia, Estados Unidos, Canadá e outros só aumenta. E bem no meio desse tabuleiro de xadrez está a Groenlândia. É um território autónomo que faz parte do Reino da Dinamarca, mas que tem um governo próprio e uma cultura única. A situação deles é um exemplo perfeito dessa relação super complexa entre território, poder e entidade. Para a gente entender de verdade essas dinâmicas, não basta olhar para a geografia. A gente precisa de uma outra lente, uma perspectiva sociológica para sacar o que territórios e fronteiras são de verdade. Olha só que interessante, a visão geográfica tradicional diz que uma fronteira é só uma linha no mapa, certo? Mas a visão sociológica vai muito mais fundo. Ela mostra que a fronteira é, na verdade, uma construção social, algo que nós criamos para expressar poder, identidade e controle. Então, o ponto central é esse. Território não é só um pedaço de terra, é uma área onde um grupo exerce poder, onde se criam leis e se constrói uma identidade coletiva. Pensa em lugares como Jerusalém ou o Mar do Sul da China. A disputa ali não é só pelo espaço físico, mas pelo controlo e pelo que aquele lugar significa. E uma fronteira não é só um fim, ela também é um começo. É o limite do controle de um território, mas é também uma zona super dinâmica, onde sociedades diferentes se encontram, às vezes entram em conflito, outras vezes trocam ideias e cultura. É um espaço de interação. Vamos em frente, porque nem todas as fronteiras são iguais. Elas podem ser desenhadas pela natureza, pela cultura ou pelo poder. E podem ser tanto visíveis quanto completamente invisíveis. A gente tem fronteiras culturais, como as divisões de idioma na Bélgica. As geográficas, como rios e montanhas. As políticas, que são as linhas que a gente vê nos mapas. E até fronteiras económicas, que mostram a desigualdade de riqueza entre regiões vizinhas. É fascinante pensar que algumas das fronteiras mais fortes são totalmente invisíveis. São desenhadas pela cultura ou pela língua, como a divisão na Bélgica entre as comunidades que falam neerlandês e as que falam francês. Depois, claro, existem aquelas fronteiras que foram desenhadas pela própria terra. Essa imagem aqui é um exemplo brilhante. O encontro dos rios que serve como fronteira natural entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Às vezes, a geografia é que impõe o limite. E claro, temos as fronteiras construídas por mãos humanas com intenções muito, muito claras. Essas imagens são muito fortes. A gente vê o muro fortificado entre os Estados Unidos e o México e a barreira de separação na Cisjordânia. São manifestações físicas bem dramáticas de divisão política e de controlo. E isso nos leva direto para a era moderna e para uma contradição central. A globalização promove a conexão, mas, ao mesmo tempo, a gente vê as divisões ficarem cada vez mais fortes. Essa tabela resume bem esse paradoxo. De um lado, forças que conectam, como blocos econômicos e o comércio livre. Do outro, forças que dividem, muros, políticas de imigração restritivas e o crescimento do nacionalismo. O mundo se aproxima para as mercadorias, mas parece se afastar para as pessoas. E esse é o ponto. Vivemos numa era em que bens e capital circulam com uma liberdade sem precedentes. Mas a mobilidade das pessoas enfrenta cada vez mais muros, burocracia e muito preconceito. Então, o que a gente ganha com essa perspectiva? Ganhamos uma nova forma de ver o mundo, uma nova maneira de entender o que está acontecendo ao nosso redor. O sociólogo José de Sousa Martins resumiu isso de forma perfeita. Ele disse que a fronteira é o lugar privilegiado onde os maiores desafios da humanidade, os conflitos, as dificuldades, os encontros entre culturas, se tornam mais visíveis. Em resumo, territórios são mais do que terra e fronteiras são muito mais do que simples linhas. Elas são, na verdade, o palco onde se desenrolam as histórias de poder, de identidade e da luta humana. E isso nos deixa com uma questão fundamental para a gente pensar. Se as fronteiras são, no fim das contas, uma invenção social,
e não um dado da natureza, isso significa que nós temos o poder de repensá-las. A verdadeira pergunta é: como a gente pode recriá-las para construir um futuro mais justo e equilibrado para todo mundo?